Nós estamos falando de joelhos dobrados. O que é isso? Joelhos dobrados é você em oração. Isso é joelhos dobrados. Quando nós falamos de joelhos dobrados, nós estamos pensando que você, meu irmão, que essa igreja, ela vai estar em oração. E por que joelhos dobrados? Porque nós lançamos um desafio missionário para essa igreja. E eu sabia que quando a gente lançasse aquele desafio missionário, eu tinha certeza absoluta, eu conversei isso com a Mariazinha, eu disse, Mariazinha, isso é um tempo de muita luta, porque sempre que isso acontece na Bíblia, sempre que isso acontece em alguma igreja, é um tempo de grande batalha. E nós terminamos o ano de 2021 alegres e felizes, em crescente. Os irmãos sabem disso. Mas esse é um desafio que o inimigo, ele realmente sente como um desafio. Ele sente como uma coisa pessoal. Você já parou para notar que quando Jesus, ele entrava nas cidades, quando ele passou por esse mundo, quantos demônios se levantaram? Já pararam para pensar? Você não vai numa cidade e aparece um monte de demônios. Mas quando Jesus estava aqui, você não vê isso no Velho Testamento, mas quando Jesus, ele estava aqui, nas cidades que ele ia, nas ruas que ele passava, o inimigo fazia certeza de levantar muita oposição. Por isso, quando nós falamos de missões, o primeiro passo é joelhos dobrados, é oração. Segundo, é mãos generosas. Terceiro, é os pés formosos. A semana passada nós falamos de joelhos dobrados, mas nós falamos de joelhos dobrados por nós. Você dobre o seu joelho por você. Entre as coisas que nós vimos, vamos lá, né? Depois eu volto aqui, pode passar aí, né? Orar para Deus trabalhar em você. Quer dizer, a primeira coisa foi isso que nós lemos aqui no versículo 10. Meu Deus, cria em mim. A palavra criar vem de Gênesis 1:1. É criar do nada. O Davi, ele já tinha um coração segundo o coração de Deus. E o momento dele era um momento muito difícil, era terrível. Mas ele está dizendo assim, meu Deus, cria em mim um coração reto. Eu pedi para os irmãos, ore a Deus, peça a Deus, para Deus dar para você um coração missionário. Essa foi a primeira coisa que nós falamos. Olha, nós citamos o exemplo de Pedro. O Pedro não tinha um coração missionário. Deus ensinou ele a ter um coração missionário. Um dia ele estava em Jope e Deus fez ele ver aquela visão daquele lençol que trazia um monte de coisa imunda e Deus disse, mata e come. Ele disse, não, Senhor, eu nunca comi coisa imunda, como é que eu posso comer uma coisa dessa? Deus disse, mata e come. E mata e come, Pedro. E depois levou aquelas coisas embora novamente. Passou alguns minutos, alguém bateu palma na casa dele e disse, olha, eu vim lá da casa de Cornélio, e um anjo apareceu para o meu senhor, dizendo que o senhor vai lá. E aí o Pedro então pega, vai lá para a casa do Cornélio, chega na casa do Cornélio e diz, olha, eu não devia nem estar aqui, você acha mesmo que quem tem um coração missionário vai falar uma coisa dessa? Um coração missionário jamais falaria, eu não era para mim estar aqui, eu estou aqui enganado. Um coração missionário diz assim, meu Deus, me coloca ali, eu quero estar ali. Mas aí ele disse que não queria estar lá, e o Cornélio contou a sua história. Eu estava lá orando, jejuando, o anjo apareceu e disse algumas coisas para mim, e uma das coisas que ele disse foi que era para mandar chamar você, Pedro, porque você tem uma palavra maravilhosa para nos passar. Isso quebrou o Pedro. E Pedro falou de Jesus, e eles se converteram, e Pedro ficou feliz. Foi ali que nasceu um coração missionário para Pedro, e Pedro voltou para Jerusalém feliz com aquelas pessoas, e quando ele chegou em Jerusalém, alguém já foi logo apontando um dedo para ele e disse, ouvi dizer que você entrou na casa de um incircunciso, e ele disse, olha, mas Deus que me mandou. Veja, a igreja de Jerusalém não tinha um coração missionário. A primeira coisa que você tem que pedir é um coração missionário. Senhor, cria em mim
um coração missionário. A segunda coisa, nós falamos do Salmo 119, versículo 18. Vamos lá comigo? Salmo 119, versículo 18. Vocês estão lembrados do versículo que diz assim: Deus abra os meus olhos. Então, não apenas você tem que pedir para Deus, Deus, me dá um coração missionário, mas eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa abrir os meus olhos, para você ter a mesma visão que Jesus, para você ter olhos de misericórdia, como Jesus tinha olhos de misericórdia. Se você não conseguir olhar e ver com olhos de misericórdia, você não vai querer ser um missionário em potencial, seja para ser um joelho dobrado, seja para ser uma mão generosa, seja para ir para as missões. Você não vai fazer nada disso, porque você não tem olhos misericordiosos. E o apóstolo, e aqui o salmista está dizendo: Senhor, eu peço que o Senhor abra os meus olhos. Isso também não é tão simples. Um dos pastores que eu falei, não me lembro se eu falei a semana passada, mas ele saía do litoral e ele ia até o Vale do Ribeira. Ele fazia esse percurso de trem, e no percurso que ele fazia de trem, o que aconteceu? Ele via algumas cidades. Então sempre ele passava por algumas cidades, antes de chegar em Eldorado. E um dia, quando ele estava saindo, alguma coisa tocou no coração dele. E ele começou a chorar. Por cada cidade que passava, Deus deu um choro nele. E ele começou a chorar porque ele dizia assim: Senhor, quem que vai pregar para essas pessoas? O que ele começou a fazer? Ele começou a parar em cada uma dessas cidades, ia para as praças, pregava o evangelho. Naquele tempo não tinha carro, muito essas coisas. Aí saiu um jipe e o pessoal já se movimentou lá na igreja. As igrejas eram fortes, e eles já compraram um jipe para ele. E ele foi de cidade em cidade. Muitas cidades ali naquele lugar tem uma igreja que ele plantou. Mas é porque de repente veio olhos misericordiosos. Você tem que ter prontidão de servir. Você tem que ter coragem. E volta aqui para o Salmos capítulo 51 e versículo 10. Salmos capítulo 51 e versículo 10, que diz: olha, meu Deus, cria um coração puro em mim, mas não fala só isso. O salmista fala uma coisa muito importante no final do versículo. Ele diz: eu peço a Ti um espírito estável, porque a vida é cheia de altos e baixos, e quando você está no alto, tudo está bom, servir a Deus é bom, é maravilhoso, tudo é festa, é bom servir a Deus em festa, em eventos, servir a Deus quando você tem saúde, quando você está bem financeiramente, quando as coisas estão bem na sua casa, você não tem problema com os filhos, não tem problema na igreja. Então tudo isso é muito fácil, porque é fácil servir a Deus. E de repente, vem abaixo. Acontece alguma coisa na família, vem alguma doença, acontece alguém é mandado embora do emprego, aconteceu alguma coisa com a fábrica, então começa a virar tudo, aí o espírito se desestabiliza. Por isso ele estava dizendo aqui, Senhor, é como se o Davi estivesse dizendo: Senhor, esse é o pior momento da minha vida, porque o Salmo 51 é o momento pior da vida do Davi, não tem um pior que esse. E ele diz assim: Senhor, trabalha no meu coração, mas me estabiliza o espírito, me dá um espírito estável. Agora tudo que eu preciso é que o Senhor me estabilize, estabilizador. Os mais antigos vão lembrar disso. Eu tenho certeza que o irmão Gilberto, o irmão Adão, eles vão lembrar disso. Talvez as minhas irmãs também. Quando a gente comprava uma televisão, tinha que comprar junto um estabilizador. Você estava assistindo televisão, daqui a pouco a luz ficava assim, meio amarela, caía a luz. E aí então tinha o quê? Um estabilizador. Você ia lá, virava o botão e a amperagem aumentava, era uma coisa assim, e aí voltava de novo, sabe? E aí eles inventaram um estabilizador que não precisava mexer o botão, aquele era bom, Eu não sei se vocês aqui já viram uma coisa dessa, mas sabe por quê? Porque a energia caía. Eu estava sem Bíblia ali, para seguir o salmo lido pelo Adão. Qual o salmo que foi mesmo? O 73? É esse o salmo que ele leu? Que salmo você leu? O 73, tá bom, o 73,
Então, eu escutei, eu pude escutar ali alguma coisa, né? Ele diz no versículo 26, a minha carne e o meu coração, eles estão desanimados, eles estão desfalecidos. Você consegue ler isso? Eu consegui ouvir, eu entendi essa mensagem. Olha só, a minha carne e o meu coração, quer dizer, o meu corpo e o meu ânimo, eles estão desfalecidos. Mas aí ele diz, Deus é a minha fortaleza, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ou seja, Ele é o que me estabiliza. Então, irmãos, o que o Davi está pedindo naquele momento é o que todos nós que queremos ter um coração missionário precisamos pedir. Ou seja, Senhor, quero um coração, quero que o Senhor abra os meus olhos, quero prontidão para servir, eu quero ousadia, eu quero que o Senhor estabilize o meu espírito, para que quando os ventos vierem, como aquela casa plantada na rocha, né? Feita na rocha, que quando a água bater, a água subir, o vento vir em cima, ela vai permanecer, mas não quer dizer que ela não foi machucada. Uma casa que as águas vão para cima dela, uma casa que os ventos arrebentam todas as janelas, uma casa que, meus irmãos, ela está agitada de tantas coisas, essa casa sofre, mas a Bíblia está dizendo, ela permaneceu, ela não caiu. É isso que o salmista está dizendo, esse espírito, um espírito estável, é isso que o salmista está dizendo. Agora, isso é só da semana passada, tá? E pode voltar aí, né? O segredo da expansão missionária está na oração. Agora, irmãos, semana passada, ore para Deus trabalhar em você. Nessa semana, eu estava estudando, ore para Deus trabalhar na seara. E são 3 coisinhas só que nós vamos ver hoje. Ore para Ele enviar obreiros. Ore para Ele abrir as portas. Ore para que Ele nos ajude a vencer todas as resistências. Ore para que Deus trabalhe na seara. Peça por você. Agora peça pela seara, pelo campo. Então, irmãos, eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9. Esse é o nosso estudo de hoje, tá? Vamos dobrar os joelhos, vamos orar para Deus trabalhar na seara. Olha lá, capítulo 9 do livro de Mateus, versículo 38. Vamos comigo. Rogai, pois ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ele disse isso porque no versículo 37, somos informados que ele disse aos discípulos, a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Então rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ore para o Senhor da seara. A palavra aí não é orar, apenas orar. A palavra aí vai acima da oração. A palavra aí, meus irmãos, é aquela usada por Paulo, lá no livro de Filipenses, suplicar. Súplicas, suplicar é diferente de apenas orar. Eu digo para você que Ana orava todos os anos para Deus mandar um filho para ela. E o marido dela também orava por ela. E outras pessoas oravam por ela. Um dia, ela se derramou em cima daquele altar. Então, suplicar é você se derramar. Suplicar vai além de orar. Suplicar é você implorar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo, implore, implore. Sabe quando você está assistindo aquele filme, vai ter que implorar, não é? Então, às vezes a pessoa implora. Então, Deus está dizendo aqui, implore, rogai. É mais do que apenas orar, irmãos. Então, Deus está dizendo, ore ao Senhor da seara. A seara tem um dono. Quem é esse dono? É Jesus. Esse dono é seu Pai. Nós temos o dono da seara. Esse, meus irmãos,
Ele tem prazer de nos ouvir. Ele está esperando a nossa oração. E às vezes a gente não ora, a gente vai se arrumando como dá, mas nós devemos orar. O crente, a igreja, ele tem que aprender a orar. Ore, suplique ao Senhor da seara para que mande obreiros. Pediu o quê? Que mande obreiros. Eu lembro você que a seara, ela é local, eu sei, né? A cada igreja deve agir localmente, e é por isso que você trabalhando, você consegue trazer alguém para a igreja. Você está lá nessa seara, você está lutando nessa seara, e aí você consegue trazer alguém para esse campo. Esse campo é realmente local, é verdade, mas ele é global. Quando Jesus fala do campo, ele olha para frente, ele pode ver a cidade mais próxima, ele pode ver a rua mais próxima, ele pode ver a pessoa mais próxima, mas Deus está sempre vendo o mundo, porque Ele amou o mundo. Então, rogue ao Senhor da seara, rogue ao Senhor deste mundo. Não é somente a nossa cidade, a cidade da frente ali, não. Ele está dizendo, rogue ao dono deste mundo. Esse mundo, meus irmãos, ele tem um dono, é Deus. Deus é o dono desse mundo. A seara é dele. Então aqui, meus irmãos, ele está dizendo, ore mesmo. E eu quero lembrar os irmãos, aqui eu preciso que você leia comigo no versículo 35 e no versículo 36. Compare aí, vamos junto nessa jornada. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. A oração para chamar obreiros, ela nasce da compaixão. Quando você olha e você tem amor por aquelas almas, é isso que faz um crente orar. Quando ele pede, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que envie obreiros, que o Senhor mande obreiros. Jesus, ele viu uma necessidade. Qual é a necessidade? Versículo 36, são ovelhas que não têm pastor, é uma multidão sem pastor. Ele viu não somente essa necessidade, ele viu outras, como aflitas, as almas estavam aflitas, as almas estavam desamparadas, olha só, andavam desgarradas e errantes. Tem uma tradução que traz aflitas e desamparadas. Foi esse sentimento, foi essa visão. É isso que fez o Senhor Jesus Cristo, o dono da seara, dizer assim, implora que eu vou mandar obreiros. Agora, por que ele não resolveu isso lá? Por que ele naquele momento já não resolveu isso? Por que em vez dele escolher 12, ele não escolheu 1000? Ele não é Deus? Por que ele já não pegou, vai converter essa cidade todinha aqui, todo mundo vai virar um pastor, um obreiro e pronto? Veja como Deus tem prazer em ouvir a sua oração. Veja como Deus tem prazer em ouvir você. Deus, ele tem muito prazer em ouvir você. Como Deus tem prazer quando você dobra o joelho por uma necessidade. Essa necessidade. A necessidade de enviar obreiros. De que tipo de obreiros nós estamos falando? De que tipo? Primeiro, é alguém que tem que ter coragem de trabalhar. Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa pessoa tem que ter coragem para trabalhar. Coragem, ousadia. Esse é o primeiro ponto. A pessoa tem que ir lá, ela tem que ter disposição, ela tem que estar animada, ela tem que estar preparada. Então, coragem é isso. Coragem é olhar e ver aqueles soldados todos batendo as pernas uma na outra e dizer quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo. Isso é coragem. Isso é ousadia. Então, irmãos, ele olhou, ele viu o ânimo do seu exército, e todo mundo estava desanimado, porque fazia 40 dias que aquele gigante chegava lá e falava as mesmas asneiras. Não tem homem aí, não tinha. Não tem homem aí para me enfrentar, venha, olha como Satanás é astuto. Vocês são servos de Saul, aí
pega alguém de vocês, se me vencer, nós seremos escravos de vocês, se eu vencer, vocês serão meus escravos. Eles já estavam escravos, eles já estavam calados naquela montanha, até que chega o insignificante, o verme, até que chega o que ele mesmo chamou de um cão morto. Podia ser um verme, podia ser um cão morto, mas era um homem de oração e era um homem corajoso, era Davi. Então, irmãos, ele mudou a história de Israel, porque ele tinha coragem, ele era corajoso. Trabalhar é ter coragem. Veja só, mas só coragem não adianta. O Davi, ele tinha uma outra coisa também que aparece muito, é alguém que tem amor pelas almas. Só uma pessoa que realmente ama é capaz de suportar toda a dor e toda a aflição de uma carreira ministerial. Ao menos que ele ame, ele não vai suportar. Você sabe por que um pai e uma mãe suportam tantos filhos? Já pararam para pensar? Então eu digo para você, é porque tem amor, é porque eles amam. E você pode ver, às vezes, o filho com todos os problemas, com todas as dificuldades, o pai, ele enfrenta o mundo, ele faz o que não pode. Você tem o exemplo aqui da família de Josué, eles moravam no Acre, um problema com o filho trouxe eles aqui, mas sabe o que é isso? Isso é amor. Eles largaram o trabalho, largaram a casa, largaram tudo, eles não vieram passear aqui, eles não vieram tirar férias aqui, eles tinham um filho que precisava de ajuda, isso se chama amor. Então quando uma pessoa tem amor, essa pessoa, ela enfrenta tudo, pelo trabalho dela. Mas tem que amar, porque o pai e a mãe faz isso pelo filho. O pai e a mãe que amam o filho, ele faz isso. Vocês sabem disso. Você que é pai, você sabe disso. Você sente. E muitos filhos sentem isso pelos pais também. A gente até brincou hoje. Cadê a Creuza? Está aqui não, está embaixo do piano, também está lá. Brincamos só, tá, pessoal? Só foi brincadeira. Mas é amor. Sabia disso? Que é amor? Amor é assim. Então, que tipo de obreiros nós estamos falando? De pessoas corajosas, que trabalham, que amem as almas. Eu quero olhar aqui nesse versículo 36. Se você puder olhar no versículo 36, a visão de Jesus. E aí a palavra que é usada aqui é que ele teve uma grande compaixão. Isso aqui, meus irmãos, não tem tradução para essa palavra, para o nosso português. Sabe quando você sente uma coisa que as tuas pernas bambeiam? Essa seria a tradução, quando uma pessoa dá aquele desarranjo no estômago, na barriga, na boca seca, e ele fica sem ação. É isso que aconteceu com Jesus. Às vezes a pessoa recebe uma notícia, e aquilo desestabiliza completamente a pessoa. Sabe por quê? Porque ela ama. Se for por uma outra pessoa, ela chora, ela se desestabiliza por amor. As lágrimas que são derramadas, foram derramadas porque há amor. É por isso. Senhor, mande obreiros, mas que tipo de obreiros? Que tipo? E é alguém que ora. De problema, né? Divisões e tal. Aí Paulo, olha, briga, bate, mas bateu. Aí meus irmãos, ele jogou pedra na cruz. Então o pessoal diz, ele acha que ele é alguma coisa, é? E aí então começaram a bater no Paulo. A segunda carta é uma carta escrita por uma igreja que o despreza, porque ele chamou a atenção da igreja, então a igreja o despreza, e ele diz essa frase: eu de muita boa vontade gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas,
ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Foi nessa carta que ele disse: o meu coração está dilatado por vós, ainda que vós tenham o coração estreito por mim. Quanto mais Paulo amava aquela igreja, menos aquela igreja o amava. Mas é desse tipo de obreiros que nós estamos falando. Quando você for orar por um obreiro, peça para Deus: Senhor, que Ele ame a sua casa, que Ele ame o seu povo, que Ele ame a sua obra. Ore para Deus abrir portas. Então a primeira coisa, orar para que Deus mande obreiros para a seara dele. Nós estamos falando aqui de dobrar o joelho para Deus trabalhar na seara. Então a primeira coisa, ore para Deus mandar obreiros. A segunda coisa, ore para Deus abrir as portas. As portas costumam estar fechadas. Paulo sentiu isso na segunda viagem missionária. Não, todas as viagens, mas na segunda viagem ficou muito claro. Ele tentou ir para o ponto, não deu certo, ele tentou ir para Bitínia, não deu certo, ele tentou para um lado, não ia, não conseguia sair do lugar. Ele saiu de visitar as igrejas da Galácia, ele não conseguia sair do lugar. O Espírito Santo resistia. E ele não sabia o que fazer. Até que veio uma visão de noite. Um macedônio gritou, clamou: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele entendeu que ele tinha que ir para Macedônia. A primeira cidade da Macedônia era Filipos. E ele chegou na cidade de Filipos e não tinha uma sinagoga. Era melhor ele ir numa cidade que tinha uma sinagoga, que ele poderia trabalhar mais fácil, entrar na sinagoga, pregar o evangelho. Seria bem mais fácil para ele. Bem mais fácil. Eu digo para você, meu irmão, eu digo, ele não fez isso. Ele entrou aonde? Ele foi para a beira de um rio, para a beira de um rio. Descobriu que algumas mulheres faziam oração lá para aquele lugar, e foi lá com Silas e Timóteo, e começou a pregar a palavra de Deus. Começou a pregar. Uma mulher se converteu, a Lídia. E quando a Lídia se converteu, ela disse: se vocês há de julgar que eu sou uma convertida, que eu sou uma serva do Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Isso significa portas abertas. Sempre que você for para um lugar, ore para Deus abrir portas. Portas abertas. Deus sempre vai abrir. Uma casa ou outra vai se abrir. Se você resolver fazer um evangelismo pessoal, Deus vai abrir a porta para você, porque você orou. Mas veja só, nós estamos falando de orar para abrir as portas. Eu quero que você abra no livro de Colossenses, capítulo 4 e versículo 3. Colossenses, capítulo 4 e versículo 3. Colossenses 4, 3. Veja só, persevere na oração, velando com toda ação de graças, versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Você consegue ler isso aí? Isso é uma oração. Paulo está pedindo oração. Ele está pedindo oração para que Deus abra a porta da palavra. Nós precisamos pedir. Nós precisamos pedir obreiros. Nós precisamos pedir que Deus abra as portas. Abra as portas da onde? Abra as portas da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou preso. Ele está dizendo: eu quero que vocês peçam para que Deus abra a porta, para me pregar a palavra. Então, irmãos, isso é um papel da igreja. Isso não é papel dos ímpios. Os ímpios não vão orar para você, para que a porta seja aberta. Não. Você, antes de sair, você tem que orar. Mas a igreja precisa orar. Senhor, abra as portas daquela vila. Senhor, abra as portas daquela casa. Senhor, abra as portas daquela cidade que nós queremos entrar. Então, Paulo ele está dizendo para a igreja, no versículo 3,
ore conosco. Ele estava pedindo, ele estava preso. Olha, como é que um preso vai pedir uma coisa dessa? Não, ele não devia pedir, não é verdade? Não. Olha, preso de qualquer jeito, ele está dizendo, peça para Deus abrir as portas. Então você está pedindo isso para Deus? Para que Deus possa abrir as portas, é preciso pedir para que Deus abra essa porta. Na primeira viagem missionária, os apóstolos eles voltaram o Paulo e o Barnabé, voltaram para Antioquia. E se você abrir comigo aqui, no livro de Atos, no capítulo 14 e versículo 27, eles voltam todos animados, alegres, porque Deus realmente fez maravilhas através das suas mãos. Agora, no capítulo 14 e no versículo 27, 14 e 27, não é 14 e 27, desculpa, né? É 14 e 27, sim, né? Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e agora preste atenção na frase final, e como abrira os gentios a porta da fé. Alguém lembra o que eles estavam fazendo antes de sair para as missões? No capítulo 13? Então volte lá. Olha lá, capítulo 13, versículo 2. Eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Eles estavam orando a Deus. Irmãos, o sucesso do ministério de Paulo e Barnabé, o sucesso não era Paulo e Barnabé, o sucesso era os joelhos dobrados. Uma coisa que a nossa igreja precisa fazer mais, dobrar mais o joelho, dobrar mais o joelho. Dobre o joelho pela sua família, pelos seus filhos, por você. Dobre os joelhos pela sua igreja. Se você não quer dobrar o joelho pela sua igreja, pela sua família, então, por qual motivo dobrará? Ore para Deus abrir as portas. E eu digo, não pense que as portas se abrirão facilmente. Não. Paulo disse que as portas se abriram aos gentios do Evangelho. E você que está comigo na escola dominical, todos os domingos, você sabe como é que as portas se abriram. Uma perseguição, expulsão da cidade, motins, violências verbais, empurrões, apedrejamento. É assim que as portas se abriram. Então essas portas não se abrem facilmente, com muita resistência, com muita oposição, com muita injúria. Então, meus irmãos, o que você espera quando uma porta se abre? Primeiro, você tem que vencer esses desafios da oposição. Segundo, a bênção. A bênção é que muitas pessoas vão se converter. As pessoas vão se converter, porque a obra não é individual, a obra é de Deus, e pertence a Deus. O Jonas não queria que aquelas pessoas fossem salvas, mas aquelas pessoas não pertenciam para Jonas. Jonas tinha que pregar, e quando Jonas pregou, as pessoas se converteram, as pessoas se entregaram, as pessoas se arrependeram dos seus pecados. Sabe por quê? Porque Deus trabalha. Deus abre porta e o inimigo tenta fechar, usando inimigos. Olha esse texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Porque se abriu para mim uma grande e ampla porta, né? Uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Ele estava falando aqui na primeira carta, mas ele fala, olha, abriu uma porta enorme para mim. A porta, ela é ampla, a porta é promissora. Devia ser uma cidade que ele estava vendo que muitas pessoas podiam se converter. Imediatamente ele disse, mas os inimigos são muitos. Os inimigos são muitos. Então, meus irmãos, o inimigo ele tenta usar os seus enviados para quê? Para que as portas sejam fechadas. Ele tenta fazer isso. Ele vai tentar de toda forma. Uma outra coisa,
Eu nunca tinha visto isso aqui, até preparar essa mensagem na terça-feira. Olha aqui. Usando desânimos pessoais, falta de ajuda. Olhando uma chave bíblica, eu encontrei esse versículo. Quando cheguei a Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, eu não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali o meu amado irmão Tito. Por isso, me despedi deles e rumei para a Macedônia. Eu nunca tinha pensado nisso. Que um dia, meus irmãos, o inimigo usou o desânimo pessoal para tirar Paulo de uma porta que Deus abriu para ele. Você consegue ver isso aqui nesse texto? Olha, quando eu cheguei a Troade, vamos ler de novo, versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo 12. Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, está vendo? Deus abriu uma porta para o Paulo. Ele continua, eu não tive plena paz em meu espírito. Ele ficou sem paz. Mas calma lá, quem que abriu aquela porta? Quem que abriu aquela porta? Deus. Essa era a hora de Paulo. Mas aí aconteceu uma coisa estranha. Eu não encontrei meu amado irmão Tito, faltou uma companhia, faltou alguém que ajudava ele lá. Então o desânimo dele foi que ele não encontrou uma ajuda, ele não encontrou um apoio. O Tito não estava lá, o Tito é o mesmo que ele escreveu a carta de Tito. Então, ele diz, eu não encontrei o Tito lá em Troade, e aí ele termina dizendo, por isso eu me despedi deles e eu rumei para a Macedônia. A porta se abriu e ele não aproveitou. Eu vou voltar a repetir a frase. A porta se abriu e não foi aproveitada. O desânimo tomou conta por falta de um companheiro. Então, irmãos, o inimigo, ele usa isso. Ele usa os inimigos, no plural, os enviados do próprio Satanás, mas ele usa também desânimos pessoais. Ele faz isso. Ele é astuto. Ele fez isso com Paulo. Ele poderá fazer isso com cada um de nós, se nós permitirmos. É por isso que os joelhos têm que estar dobrados. Dobre o seu joelho para que Deus abra as portas. E lembre-se, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém poderá fechar essa porta que eu abri. Então, irmãos, isso não vem de nós, isso vem de Deus. Você dobre os seus joelhos para o Senhor da Seara mandar obreiros, mas ore ao Senhor para que Ele mande o quê? Para que Ele faça o quê? Para que Ele abra as portas. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, meus irmãos, está dentro aqui, né? Ore para Deus remover as resistências. Lembra que nós falamos um pouco sobre isso, numa das nossas primeiras mensagens, de Deus ter que remover resistências no coração, na igreja local, aquelas vindas do inimigo. Sabe por quê? Porque Ele sabe do potencial da igreja. Não foi aos anjos que Deus deu a autoridade de pregar o Evangelho. Não, isso seria muito fácil, né? Lá no Apocalipse tem um anjo que prega o Evangelho eterno e coisa e tal, né? Mas a igreja não está mais lá. Agora, nós temos aqui a igreja. Deus disse para os seus discípulos, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, por todo mundo a toda criatura. Então, essa é uma ordem de Deus, uma ordem direcionada, uma ordem que está lá, é para a igreja, é para os discípulos. Isso é missões. E aí o que acontece? Haverá resistências, o inimigo resiste.
Ele resiste trabalhando no nosso coração. Eu não quero saber de missões, né? Para que missões? Mais um ano de missões. Eu já dou minha oferta missionária lá. Irmãos, isso aqui é apenas um dos atos. É apenas um dos atos. É isso. Ore para Deus trabalhar no seu coração. Ore para Deus trabalhar na igreja local, porque é com a igreja que Deus trabalha. Deus não trabalha, meus irmãos, com instituições, por melhores que sejam. Deus, ele trabalha com igreja local, como a minha, aqui, como a sua, aqui, como a nossa, aqui. Igreja local e visível, onde as pessoas são de carne e osso, onde as pessoas têm que se ajuntar e orar juntas, para que Deus possa fazer a sua obra. Então, ore para que Deus remova a resistência no seu coração, para que Deus remova a resistência na igreja local. Eu já contei a história para vocês, e vou repetir. O ano que vem vai fazer 100 anos que mandaram o nosso primeiro missionário. O pastor que sonhava com isso, ele conseguiu colocar no coração de muitos pastores das igrejas ao redor o mesmo sonho de mandar missionário para o Brasil. Porque tinha um lugar no Brasil que ninguém vinha, que era o Acre. Então ele falava, olha, nós temos que chegar lá, mas quem que vai chegar lá? Nós vamos chegar lá. E ele conseguiu chegar. Essa foi a verdade. Ele conseguiu. Ele mandou, a agência dele mandou 4 casais de missionários. 4 casais. Não é maravilhoso isso? E você acha que Deus não abençoou esses casais que vieram? Eu vou citar só o nome de um neto deles, tá? Um neto só. E eu creio que muitas pessoas conhecem. Paul Washer. Já ouviu falar? Paul Washer? Ele é hoje a referência de missões no mundo. Paul Washer. Neto de um desses 4 casais. Para você ver que Deus honra. Deus honra. Mas esse pastor, 9 anos depois, ele foi tirado da igreja dele. Sabe por que ele foi tirado da igreja dele? Porque eles falaram, você está gastando dinheiro demais lá fora, em vez de gastar dinheiro aqui dentro. E aí ele também não gostava de maçonaria. Ele não gostava de venda de bebida. Ele não gostava da Ku Klux Klan. E essa turma juntou e se levantou e tirou ele dentro da igreja, porque dentro da igreja tinha pessoas assim. Tiraram ele. E ele saiu. 3, 4 meses depois, deu um infarto nele, ele morreu. Não teve uma vida muito comprida. Acabou falecendo. Mas o trabalho dele ficou. É um vencedor. A Ku Klux Klan conseguiu tirar ele da igreja. Sabe quem mais chorou no velório dele? As pessoas que ele defendia. Desprezados. Ele foi tirado da igreja com uma ampla maioria. Quase 80% da igreja achava que não valia a pena o que ele estava fazendo. 1 mês depois que ele morreu, fecharam a missão. Acabou a missão. Esse é o coração missionário de uma igreja que não dobra o joelho. Que dobrou há anos atrás, mas desdobrou. Isso deve ser lição para nós. Essa igreja é uma igreja missionária. Sempre foi. E não vai deixar de ser. Se a gente ficar aqui com meia dúzia de pessoas, ela vai continuar sendo uma igreja missionária. Muitas pessoas se converteram aqui. Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. Muitas crianças conheceram o Evangelho aqui e foram para as outras igrejas. E essa igreja continuará fazendo esse trabalho. Não vai parar. Ela vai longe. Eu sei que ela vai longe. E mesmo que esse pastor passar, ela vai continuar. E se eu sair, outro vai se levantar. Deus tem um trabalho com essa igreja. Você pode ter certeza disso. Deus tem um trabalho com essa igreja, porque ela tem um coração missionário. Ninguém vai tirar isso dela.
mas dobre o seu joelho. Esteja atento, porque o inimigo ele trabalha muito. E por ser um ano missionário, ele vai trabalhar muito. Eu peço que você olhe como nós terminamos o ano passado. E nós vamos terminar melhor esse ano. Mas eu peço que você olhe. Eu peço que você olhe e olhe uma outra coisa. Quem estava do seu lado? Eu peço que você olhe isso. E você vai ver que são pessoas que estavam dobrando o joelho junto com você, por essa igreja, por esse trabalho. Eu tenho certeza que você vai enxergar isso.